Tem corredor que evolui mais rápido e não é só porque treina mais, também não é só genética e muito menos sorte. O que existe e pouca gente percebe é que alguns corredores aprendem a usar melhor aquilo que já tem. E é aqui que entra um conceito interessante que talvez você já tenha ouvido por aí: vantagens injustas. Mas antes de trazer isso para a corrida, deixa eu te mostrar como isso aparece na vida real. Esse termo ficou conhecido no mundo dos negócios, muito ligado ao conceito de unfair advantage. E a ideia é simples, não é sobre fazer mais, é sobre ter e usar algo que te coloca à frente. E isso pode vir de vários lugares, da sua história, das suas experiências, das decisões que você tomou ao longo do tempo. Agora, pensa em você. Se você olhar com atenção, você também tem vantagens na sua vida, na sua profissão, na forma como você aprende, na forma como você se organiza, na forma como você executa. Só que na maioria das vezes você não enxerga ou não valoriza o que já tem, e aí acontece algo silencioso. Você entra no treino, mas sem clareza do que está fazendo, sem leitura do que precisa, sem conexão com o seu próprio processo. Quem não ignora o que é seu, faz com que o jogo comece a mudar. Porque na corrida quase nunca a vantagem é injusta de verdade. Ela só parece injusta para quem ainda não entendeu o próprio jogo. E hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Quais são essas vantagens, porque alguns evoluem mais rápido e principalmente como você pode usar as suas a seu favor. Porque talvez o que está faltando para você evoluir não seja treinar mais, seja treinar melhor o que já é seu. E o que são vantagens injustas? Vamos organizar esse conceito. Quando falamos em vantagem injusta na corrida, as pessoas podem restringir o pensamento em algo como genética superior, talento natural ou facilidade acima da média. Mas isso é só uma parte e nem sempre a mais importante. Na prática, vantagem é qualquer característica que te coloca em condição melhor de evoluir ou performar. E isso pode vir de vários lugares: físico, mental, comportamental, técnico e até do ambiente em que você está inserido. Ou seja, não é uma coisa só, é um conjunto. E o grande ponto é: quem evolui mais rápido não é quem tem mais vantagens, é quem entende melhor quais são as suas e sabe usá-las. E aqui está o erro que trava muita gente. O corredor olha para o outro e pensa: ele é melhor do que eu, e a partir daí tenta copiar o que o outro faz. Só que existe um problema nisso. Você está copiando a força de alguém, ignorando a sua realidade. E isso pode gerar dois efeitos perigosos. Você não desenvolve o que tem de melhor e ainda força o que tem de pior. O resultado? Evolução travada, sensação de estar sempre atrás e muitas vezes lesão ou frustração. E tudo isso porque você não está jogando o seu jogo. Agora vamos organizar isso de forma prática e que poderá te trazer alguns exemplos. As vantagens físicas. Alguns corredores têm características naturais que favorecem: leveza corporal, boa economia de corrida, resistência e força acima da média, facilidade para sustentar ritmo. Isso tudo existe, mas aqui vai um ponto importante: vantagem física sem controle não se sustenta. As vantagens comportamentais, na minha visão, são das mais poderosas e mais ignoradas, porque não dependem de talento, mas de atitude repetida. E no longo prazo, os itens que seguem bem aplicados vencem qualquer facilidade inicial. Consistência, disciplina, capacidade de seguir o plano, respeito aos dias leves. Tem gente que não é o mais talentoso, mas treina certo, toda semana, e isso acaba ganhando de muita genética boa. Aqui entra algo que abordo muito nos meus vídeos. Quem entende o que está fazendo, erra menos e evolui com mais previsibilidade. Consciência de treino não acelera só o resultado, evita desperdício de energia. Entender o treino, saber porquê das coisas, ter consciência do que está fazendo, executar o treino da forma correta. E esse ponto é o mais importante. Porque não adianta saber o que fazer se na hora de executar você faz diferente. Aqui temos um divisor de águas, porque é o que sustenta o comportamento quando a pressão aparece. Sem controle emocional, até um bom planejamento perde valor na prática. Controle da ansiedade.
capacidade de executar estratégia, não se deixar levar pelo ambiente. Tem corredor com condições, mas que se deixa levar pelas emoções, não consegue treinar tão bem quanto poderia e, além disso, na prova se perde completamente. Nas vantagens de contexto, estar cercado de boas referências acelera decisões e encurta caminhos, mas sem consciência, até um bom ambiente pode ser mal aproveitado. Acesso à informação, orientação, ambiente de treino, convivência com pessoas que puxam nível. Isso acelera o processo, mas mesmo aqui tem um detalhe: se você não souber usar, não vai adiantar ter. E agora vou te dar um exemplo próprio daquilo que hoje enxergo com muito mais clareza sobre a minha trajetória. E talvez isso te ajude ainda mais a identificar os seus próprios pontos fortes e fracos. Na época, eu não chamava isso de vantagem, mas hoje eu sei que algumas coisas me favoreciam e outras me limitavam. Minhas vantagens, no campo fisiológico, boa resistência geral, ótimo componente cardiorrespiratório, elevado percentual de fibras rápidas, excelente poder de sprint. No campo técnico, facilidade com os movimentos. Comecei bem e rapidamente evoluí para um nível técnico muito alto. No campo comportamental, boas estratégias de prova, capacidade de seguir o plano de treino, mas ao mesmo tempo existiam pontos que travavam meu processo. Eu tinha a síndrome do túnel do Tarso, em nível normal, mas um problema enorme na marcha atlética, o que impactava diretamente na minha consistência, gerando dificuldade para sustentar volume, dificuldade para manter sequência de treinos ao longo das temporadas e, além disso, baixos níveis de força relativa, ausência de uma estrutura de base, nutricional, recuperação, suporte, distância do eixo das grandes competições, o que limitava a oportunidade de alto nível. Naquela fase, eu não fazia essa leitura. Eu tentava evoluir no geral, sem usar minhas forças com estratégia e sem atacar minhas limitações com clareza. E é exatamente aqui que entra o ponto central desse vídeo. Não é sobre ter ou não ter vantagens. É sobre saber jogar com o que você tem. Porque quando você não entende isso, você força o que é fraco e desperdiça o que é forte. Se eu tivesse essa leitura toda naquela época, sei que tinha ido muito mais longe, mas hoje como treinador faço questão de encurtar esse caminho para quem treina comigo. E agora vamos para a parte mais importante: como aplicar isso no seu treino. Passo 1. Identificar suas forças. Você precisa observar onde você evolui mais rápido, que tipo de treino responde melhor, o que você sustenta com mais consistência. Isso não é achismo, é observação. Passo 2. Identificar suas fraquezas. Aqui entra a maturidade. Não é só sobre você quebrar, é entender tudo aquilo que limita o seu processo. No campo fisiológico, onde seu corpo não responde bem ou não sustenta a carga. Na estrutura, falta de força, mobilidade, recuperação ou base de treino. No ambiente, rotina desorganizada, falta de suporte ou contexto desfavorável. No comportamento, dificuldade de seguir o plano, respeitar ritmo ou manter consistência. Na execução, quando você sabe o que fazer, mas não faz de forma correta. Fraqueza não é onde dói, é tudo aquilo que de forma silenciosa impede você de evoluir. O problema é que a maioria dos corredores só olha para a fraqueza quando ela vira dor. Passo 3. Estratégia inteligente. Aqui está o equilíbrio. Usar suas forças como base e desenvolver fraquezas com inteligência, sem tentar ser outro corredor. Porque isso não funciona. Quem evolui não é quem tenta ser perfeito rápido, é quem constrói consistência com inteligência. Usa o que tem de melhor, melhora o que precisa e respeita o processo. E isso leva a algo muito importante: previsibilidade de evolução. Agora, voltando ao começo, quando você vê alguém evoluindo rápido, parece injusto, mas na maioria das vezes não é. Essa pessoa só está jogando melhor o jogo dela. E talvez você esteja tentando jogar o pior jogo, ou um jogo qualquer, que não o seu. Perceba isso. Você não precisa de mais informação aleatória, você precisa de mais consciência sobre você, porque vantagem não é o que você tem, é o que você sabe usar. Não existe vantagem justa, existe vantagem mal utilizada, força ignorada, potencial desperdiçado. E talvez o que está faltando para você evoluir na corrida não seja treinar mais,
seja usar melhor o que você já tem e começar a entender o seu próprio jogo. Quando você identifica suas forças, o treino ganha direção. Quando você entende suas fraquezas, o erro diminui, e quando você equilibra os dois, a evolução acontece na corrida. Como na vida, não vence quem faz mais, vence quem faz melhor o que é seu. Olhe para o seu processo de treino, depois olhe para dentro, porque a pergunta não é mais se você tem vantagem, é quais são elas e se você sabe usar o que já é seu. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, isso ajuda a levar esse conteúdo para mais corredores. E se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é só fazer você correr mais, é fazer você evoluir melhor, semana após semana.